Estamos no quarto domingo do tempo comum, e nesse domingo, de maneira toda especial, a palavra de Deus gira em torno justamente da autoridade e do poder da palavra de Jesus, a ponto que o salmo de hoje é justamente a chave para compreendermos todas as leituras. A resposta do salmo de hoje nós deveríamos gravar, marcar para nós para sempre, porque a resposta do salmo de hoje, primeiramente, é uma palavra de ordem de Jesus. E uma palavra de ordem é para ser obedecida. É uma palavra de ordem para nós. E qual é a palavra de ordem do Senhor para nós? Para que nós possamos compreender tudo aquilo que Ele deseja falar para nós hoje. A palavra é a seguinte: não fecheis o coração, ouvi hoje a voz do Senhor. Essa é a palavra de ordem de Deus para nós. Não fechemos o nosso coração, mas escutemos Ele que vem até nós, que vem falar justamente pelos profetas, e falar justamente de forma muito especial, viva e verdadeira, em Jesus e na Eucaristia, em cada Eucaristia. Por isso, escutemos o Senhor, não fechemos o nosso coração. Fechamos então essa presença de Deus em Sua palavra, parte por parte, na liturgia de hoje. Na primeira leitura de hoje, tirada do livro de Deuteronômio, nós sabemos que os 5 primeiros livros da Bíblia foi escrito por Moisés. A tradição da igreja nos ensina isso, que os 5 primeiros livros da Bíblia é escrito então por Moisés. E justamente Moisés narra para nós, no livro de Deuteronômio, algo estupendo, que é justamente o momento em que o povo sai do Egito. E eu convido você a voltar, a chegar em casa, a pegar Deuteronômio capítulo 5, para entender bem a parte da leitura de hoje, que é Deuteronômio capítulo 18. Lá em Deuteronômio capítulo 5, depois que o povo sai da terra do Egito, atravessa o Mar Vermelho, depois de terem visto toda a glória de Deus, eis que agora eles estão aos pés do Monte Horebe, e Deus dá ao povo a lei. E Deus, quando dá a lei, Ele manifesta justamente no Monte Horebe, com raios, trovões, e Deus fala ao povo face a face. Porém, o povo começa a temer a voz de Deus. E é interessante, porque como temer a voz de Deus agora, Deus que já havia libertado aquele povo, Deus que não fez aquele povo sofrer em nenhum momento, vamos dizer assim, pelo contrário, desde o momento que Deus começou a falar com aquele povo, Deus foi justamente protegendo-os, a ponto de fazê-los atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto. Mas agora, aquele povo tem medo de ouvir Deus, e pede a Deus, no capítulo 5, que Deus não fale mais diretamente a eles, mas use então alguém dentre eles, para escutar Deus, e falar ao povo em nome de Deus. Deus, então, acolhe esse desejo do povo, e deixa então Moisés como seu mediador. Moisés, então, vai ser aquele que vai escutar o Senhor, e vai falar ao povo, a ponto que Moisés, por ver Deus face a face, ele tem o seu rosto brilhante, e tem momentos lá no livro de Deuteronômio, que o povo tem medo de olhar para Moisés, porque o seu rosto brilhava, porque Moisés não só ouvia, mas via Deus face a face. E Deus então faz uma promessa ao povo. Deus então promete ao povo, já aqui no capítulo 18, que depois que Moisés partisse, Deus não deixaria de falar ao seu povo, mas Deus mandaria um profeta, tão grande como Moisés, onde a sua palavra seria tão forte, porque seria a própria palavra de Deus falando aos corações humanos. E aqueles corações que se abrisse aquela palavra,
aquele profeta teria o dom de aquebrantar os corações, aqueles que se abrissem a ouvir a sua voz. Porque, justamente, Deus não iria deixar o povo sem um profeta. E aqui é importante porque, neste momento, nós temos algo extraordinário. Deus agora confirma o dom da profecia. Homens que serão, então, instrumentos de Deus para serem voz de Deus no mundo. Agora, esta palavra e esse profeta que o Senhor proclama para nós na primeira leitura, será um profeta diferente. Ele será a própria palavra de Deus presente no meio dos homens. E ele será tão grande como Moisés. E vamos lembrar o que Moisés fez para entendermos quem tem que ser esse profeta. Moisés é aquele que conduz ou tira o povo da escravidão para a terra prometida. Moisés é aquele que dá ao povo, enquanto caminha, o maná descido do céu. Moisés é aquele que vai ferir a rocha para dar àquele povo água pura. Eis que este profeta aqui tem que ser maior do que Moisés. Ele não pode só falar, ele tem que fazer. E nós sabemos quem é este profeta. Se nós pegarmos lá a carta de São Paulo vai dizer para nós justamente isso. Outrora Deus nos falou pelos profetas, porém, nos fins dos tempos, Deus nos fala agora através do seu Filho. Porque Jesus é o profeta que Deus prometeu aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 18. Ele é a palavra de Deus que, quando pronunciada, é capaz de aquebrantar os corações. A ponto que, se nós pegarmos a Sagrada Escritura, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 18, tem algo extraordinário. No versículo 1 está escrito bem assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. No versículo 14 está escrito: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Que palavra é essa que se faz carne? Jesus. Jesus é esta palavra de Deus que vem até nós falar ao nosso coração. Jesus é essa palavra viva, cujo qual nós não podemos fechar os nossos ouvidos, mas precisamos escutar todos os dias. Mas qual é o mal, queridos irmãos? Assim como aquele povo, muitas das vezes, nós não queremos ouvir Deus. Assim como aquele povo, nós ou temos medo da voz de Deus, ou muitas das vezes não temos tempo para a voz do Senhor. Porque o salmo de hoje, que é o Salmo 94, o Salmo de Massa e Meriba, é justamente um salmo onde Deus havia falado para Moisés ferir a rocha, porque o povo havia clamado por água. E Deus fala bem assim para Moisés: caminha um pouco mais, ali na frente haverá uma rocha, basta você bater nela, irá sair água. Moisés caminha com o povo, explica para o povo vai junto. Porém, quando chega perto da rocha, Moisés bate com o cajado, mas a água não sai. E o que o povo faz? Em vez de o povo esperar, o povo começa a falar para Moisés: está vendo, Moisés? Deus não vai te escutar. Deus não nos escutou. Iremos morrer de sede, Moisés. E o que Moisés faz? Ele bate pela segunda vez na rocha. E sai água. Só que aí Deus manifesta. Deus vira para Moisés e diz: porque você não me obedeceu, nem você e nenhum desses que aí estão entrará na terra prometida, somente os seus filhos. Isso por quê? Porque aquele povo não quis ouvir Deus e obedecer Deus. E muitas vezes nós somos assim também, queridos irmãos. Nós vamos até Deus, pedimos algo para Ele, e Ele promete que nos dará. Mas como não dá no tempo que nós queremos, o que nós fazemos? Começamos então
apirrazar Deus ou até mesmo desistir. Porque no fundo nós não queremos ouvir e nem esperar o tempo de Deus para nós. Esse é o grande mal nosso. Nós não queremos, muitas das vezes, ouvir Deus. Pode ver. Nós temos tempo para tudo, escutamos tudo. As notícias, os problemas da sociedade, as novelas, as músicas. Escutamos e gostamos muitas das vezes de grandes literatura, e não faz mal gostar de literatura, né? Gostamos de ler, né, Harry Potter, O Senhor dos Anéis, gastamos tempo ouvindo sobre isso. Mas qual o tempo que nós ouvimos Deus? Geralmente nós falamos, não temos tempo. Mas eu não sei se você reparou, mas tem algo acontecendo na igreja do Brasil de forma extraordinária. Existem dois grupos, né? Vou dividir assim em dois grupos, é um grupo só, mas vamos dividir em dois, porque é dois movimentos. Dois grupos que têm feito algo extraordinário no Brasil. Um grupo é o Instituto Reset, não sei se você já ouviu falar, é o Instituto da irmã Kelly Patrícia. E o outro é o Frei Gilson, não sei se você já ouviu falar. Mas esses dois grupos, eles têm feito o quê? Têm convidado as pessoas à récita do terço diário, à escuta diária da palavra de Deus e à adoração diária. Não é nada extraordinário. Não é nenhum retiro, não é nada, não é nenhuma oração de cura e libertação, não é nada disso. É rezar o terço diariamente, adoração diária e escuta diária da palavra de Deus. É isso, mas diário. E eu não sei se você acompanha, existe tantas pessoas que seguem e anunciam que recebeu cura, milagres, graças. Com o quê? Escutando diariamente a palavra de Deus. Porque, queridos irmãos, o que é que nós falamos no final do Evangelho? Quando o padre termina de proclamar o Evangelho, o que ele diz? Palavra. O que ele diz? Palavra da salvação. A palavra do Senhor tem poder de nos salvar. E nós precisamos entender isso. Qual é o nosso mal? Não temos tempo para ouvir Deus. Não queremos ouvir Deus. Não queremos escutá-lo. Aí pode ser que alguns ainda falem, padre, mas também escutar Deus de madrugada, né? Porque Frei Gilson, irmã Kelly, é 3 horas da manhã. 3 horas da manhã não dá, né, padre? Para mim, 6 horas ainda é de madrugada, né? Estou falando do padre, especialmente o padre, né? Que tem a dificuldade enorme ainda de acordar cedo. Mas, não vem com essa desculpa. Não invente essa desculpa. Porque nós podemos escutar o Senhor em cada missa. Em cada missa. Na missa diária. E qual a desculpa que nós damos? Não dá de ir, né, padre? Você sabe, todos os dias, aí já é demais, né, padre? Não dá de ir. Até mesmo o horário. No fundo, isso não é nada mais, nada menos do que o não desejo de ouvir Deus. Nós fugimos da voz do Senhor. E, queridos irmãos, nós não podemos fugir da voz do Senhor. Lembremos a palavra de ordem de Deus para nós hoje. Não fecheis o coração. Ouvi hoje a voz de Deus. E mesmo o homem, tentando muitas das vezes fechar o seu coração, Deus vem até nós. É o que nós ouvimos no Evangelho. Que Jesus, num dia de sábado, entra então na sinagoga. O lugar justamente de oração do judeu. E quando ele entra na sinagoga, ele começa a ensinar. E é interessante esse ponto, porque aqui começa a vida pública de Jesus.
E a primeira graça da vida pública de Jesus é ensinar e mostrar que a sua palavra não é uma palavra qualquer, é uma palavra de autoridade. Nós, muitas das vezes, costumamos falar que a vida pública de Jesus começa com milagres, com o milagre da boda de Canaã. Mas isso é no Evangelho de João. No Evangelho de Marcos, que nós estamos lendo, a vida pública de Jesus começa com este milagre, vamos dizer assim, com esta cura, melhor dizendo, que Jesus realiza na sinagoga, com a graça da sua palavra, com a autoridade da sua palavra. Jesus entra então na sinagoga e ele começa a ensinar. E repare, as pessoas que ali estão, ao ouvir Jesus ensinando, eles começam a falar: nossa, ele ensina de forma diferente. Ele não ensina como os mestres da lei. Isso porque, enquanto os mestres da lei repetem a autoridade de Moisés, dos profetas, Jesus é aquele que ensina bem assim: vós ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. É só pegar o Evangelho de Lucas. Jesus começa ensinando agora com autoridade. É Ele a fonte de interpretação. É Ele agora que fala como deve ser. E aquelas pessoas que ali estão, ao ouvir o ensinamento de Jesus, começa a falar que o seu coração está vibrando. Isso nos remete a uma passagem que está lá em Lucas capítulo 24. Os discípulos de Emaús, eu não sei se você lembra, mas os discípulos de Emaús, quando começam a voltar para casa, 3 dias depois que Jesus havia sido crucificado, eles vão para casa triste. E Jesus aparece no meio do caminho e pergunta para ele: moço, por que vocês estão tristes? E aí ele começa a falar: você é o único peregrino que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Um grande profeta, que nós esperávamos que fosse o Messias, morreu, prometeu que ia ressuscitar, mas faz 3 dias e não ressuscitou. E Jesus começa então a explicar a Sagrada Escritura para eles. Quando chega na casa deles, Jesus faz de conta que vai adiante, e esses 2 discípulos falam: moço, fica conosco, já é tarde. Jesus entra, fica com ele, parte o pão e desaparece. E aí esses discípulos falam algo extraordinário: não ardia o nosso coração enquanto ele explicava a Escritura? Porque essa é a graça de Jesus. Jesus, que vem até nós, que não nos deixa, vem até nós justamente para fazer arder a palavra de Deus em nosso coração. Agora cabe a nós não fecharmos o nosso coração, mas ouvirmos hoje a voz do Senhor. Porque o Senhor se faz presente sobre este altar. Agora nós iremos escutar o Padre dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o próprio Senhor que se faz presente. Então não fechemos o nosso coração, mas escutemos-o. E aqueles que ali estavam foram capazes de ouvir Jesus. Mas tem um ponto aqui que é quase um desvio de curva. Dentro da sinagoga há um homem possuído pelo demônio. E é algo importante. Nós precisamos lembrar que, embora todos nós sejamos santos, graças ao batismo, você sabe, eu e você somos santos graças ao batismo. Porém, nós, no fundo, ainda lutamos para viver a santidade, porque nós somos também pecadores. Somos miseráveis. Se você está aqui com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, você sabe os pecados deles. Sabe como eles são miseráveis. E por isso há algo muito importante para nós. Muitas vezes nós começamos a participar da igreja e pensamos que dentro da igreja só tem pessoas santas. Deixa eu falar para você mais uma vez. Aqui está cheio de pessoas que desejam a santidade, mas são bom pecador. De primeira. De primeira. E não é por isso que nós vamos desistir de ir à igreja, porque encontramos pessoas pecadoras. Porque também é importante entendermos: a santidade e a conversão não é algo estático.
Não é assim, eu fui batizado, pronto, agora eu sou santo. Ou como nossos irmãos por aí dizem, eu aceitei Jesus, pronto, agora já sou santo. Não, irmão. Não. A santidade é algo diário. Eu tenho que lutar todos os dias pela santidade. Não somos, justamente, uma vez que recebemos o batismo, já santos, pronto, acabou. Não, nós somos convidados diariamente a lutar pela santidade. A santidade é algo contínuo. A ponto que nós precisamos lembrar que nós temos a nossa alma em risco. E esta é a graça da santidade. A santidade, ela não nos escraviza. A santidade nos liberta. O vício, sim. O vício nos escraviza. Basta você ver uma pessoa viciada, que está viciada mesmo no algo, na pornografia, nas drogas. Por mais que ela fale assim, não, eu vou parar, não vou mais usar. Não consegue. Porque aquilo já levou ela a uma escravidão. Ela não consegue parar a hora que ela quer. Não é assim. Porque o vício escraviza. Enquanto a virtude liberta. Uma pessoa virtuosa, ela não é escrava da virtude. Ela pode cair no pecado a qualquer momento. E voltar para a graça. Porque a virtude não escraviza. A virtude liberta. De dar a condição de você pecar ou não. Agora cabe a nós. Como então vivermos na virtude? Escutando o Senhor. E é interessante porque, justamente ali, naquela sinagoga, há um homem endemoniado. E eu gosto sempre de, quando leio a Escritura, pensar algumas coisas, e eu acho que me dou o direito de pensar algumas coisas. Eu fico imaginando a seguinte coisa sobre este homem. Quantas vezes este homem lutou para ir na sinagoga? Porque não duvide, ele não estava endemoniado naquele momento. Ele era endemoniado. Então imagine, quantas vezes esse homem levantou para ir na sinagoga e uma voz dentro dele falava, não vai não, fica, vamos ficar. Quantas vezes esse homem endemoniado não teve que lutar e ir contra a vontade dele e falar, não, preciso ir. Quantas vezes? E mesmo assim, chegando ali, escutando a palavra de Deus, aquela palavra ainda não penetrava o seu coração e não o salvava. Porque não duvide, queridos irmãos, assim também somos nós. Nós também somos este homem endemoniado. Quantas vezes lutamos com vozes dentro de nós mesmos, falando, não vai não, fica. Para que ir na missa hoje? Você já foi ontem. Vamos domingo que vem. Para quê? E nós precisamos lutar com todas as forças que temos. Porque também dentro de nós existe este homem endemoniado. E repare, ele vai como quase que se arrastando. E num belo dia, que ele vai, ele encontra com a palavra que salva. A palavra de vida eterna. Ele encontra o Senhor. Queridos irmãos, assim também devemos ser nós. Nós devemos ir ao encontro do Senhor, porque a sua palavra é capaz de nos salvar. E também nós, indo ao encontro do Senhor, precisamos escutar aquilo que esse homem endemoniado escutou. Eis que quando ele estava ali e vê Jesus pregando, ele começa a gritar, que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir, porque é uma verdade, o demônio, ele não quer que nós escutemos a Deus. Ele tenta roubar a todo instante a voz de Deus em nós. Ele faz de tudo para não escutarmos o Senhor. Porque ele sabe do poder da palavra de Deus. E ele diz, viestes para nos destruir? Jesus vira para aquele demônio e diz, cala-te e saia dele. Naquele mesmo momento, aquele homem ficou curado. Queridos irmãos, o Senhor também deseja pronunciar sobre a nossa vida, sobre a nossa existência,
sobre as vozes que gritam dentro de nós: cala-te e saia dele, para que nós possamos viver essa palavra de ordem. Não fecheis o coração. Ouvi hoje a voz de Deus. O Senhor deseja pronunciar sobre nós: cala-te, saia dele. Imagine como foi a paz deste homem, depois de ter ouvido essas palavras. Poder voltar para casa, não mais com o coração dividido, não mais com o coração de pedra, mas agora com seu coração ardendo em chama, com a paz profunda, com a paz de quem ouviu Deus. Quem dera a Deus, também nós pudéssemos sair daqui assim hoje. Quem dera a Deus é a expressão que está lá. Nós não gostamos muito de usar, porque infelizmente a macumbaria, acaba usando muito mais do que nós católicos, mas é uma expressão de cunho justamente bíblico. A expressão Oxalá, quer dizer quem dera a Deus. Oxalá ouvistes hoje a minha voz. Não fecheis o coração como em Meriba. Quem dera a Deus, Deus diz para nós: quem me dera se hoje o povo me escutasse e não fechasse o coração. Por isso, peçamos ao Senhor hoje. Peçamos ao Senhor que Ele venha também na sinagoga do nosso coração, no templo da nossa igreja, que Ele venha também nas nossas casas e pronuncie na nossa vida, no nosso coração: cala-te a todas as vozes, a todos os desejos, a todos os vícios, a todos os pecados que ainda nos impede de ouvir essa palavra de ordem, que nos impede de viver essa palavra de Deus. Por isso, supliquemos ao Senhor hoje: vem, Senhor Jesus, venha sobre a minha existência, entra hoje no meu coração, possa, Senhor, libertar-me, para que verdadeiramente eu possa ouvir a sua voz. Esse deve ser o desejo da nossa alma, para que assim, enquanto houver o hoje da nossa vida, possamos viver todos os dias debaixo dessa palavra de Deus, deixando que ela nos liberte, nos salve, nos cure e nos refaça. Por isso, supliquemos ao Senhor hoje, supliquemos ao Senhor que Ele nos refaça com a sua graça. Por isso, nesse instante, eu convido você a fechar os seus olhos, inclinar sua cabeça e, olhando para dentro do seu coração, você possa dizer ao Senhor hoje: entra, Senhor, hoje no mais íntimo do meu ser. O Senhor sabe como eu preciso da sua presença. O Senhor sabe quantas vozes têm gritado dentro do meu ser. O Senhor sabe quais são os demônios, as tentações, os vícios que me cercam. Por isso, venha hoje, Senhor, e entra, Senhor, na minha vida, e liberta-me, Senhor, de todos os meus vícios, de todos os meus pecados, porque a sua presença, Senhor, tem capacidade de curar, de salvar. Por isso, venha hoje e caminha, Senhor, na minha vida. Venha hoje, Senhor, com a sua voz poderosa e dissipe do meu interior todos os pecados. Hoje, Senhor, eu desejo só ouvir a sua voz. Hoje, Senhor, eu desejo seguir a sua voz. Por isso, toma hoje o meu ser e pronuncia agora sobre a minha vida, sobre o meu coração,
o éfata da libertação. Pronuncia, Senhor, hoje sobre a minha existência esta palavra de graça, essa palavra de cura, essa palavra de salvação. Eu não quero mais ser o mesmo, Senhor. Eu não quero sair deste templo, Senhor, sem essa palavra, sem a sua cura, sem a tua presença. Por isso, Senhor, venha curar todo o meu ser. Venha, Senhor, refazer toda a minha vida com a sua presença, com a sua graça, com a sua misericórdia. Quero estar em tua presença. Quero estar em tua presença, Senhor. Se tocado eu for por tua misericórdia, novo eu serei. Se tocado eu for por tua misericórdia, novo eu serei. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Tua presença cura. Que a presença poderosa do Senhor hoje possa curar todo o nosso ser.